Olá, pessoal. Então, vamos começar com a nossa primeira aula sobre esse curso de inteligência artificial. E para essa primeira aula, a gente vai começar falando dos fundamentos da inteligência artificial. Ou seja, antes de começar a discutir algoritmos, aplicações, como é que a gente vai usar a inteligência artificial, vamos primeiro discutir o que é a inteligência artificial, afinal de contas. Eu tenho certeza que vocês devem estar muito familiarizados já com o termo IA, né? IA, inteligência artificial, em inglês a gente usa AI, porque é um tema, talvez de todos os temas da computação, nos últimos anos deve ser o que está mais em voga, né? É o que está mais aparecendo na mídia o tempo todo, graças a alguns resultados bastante incríveis que eu tenho certeza que vocês estão familiarizados. Então, só para trazer um exemplo que talvez nem todos vocês conheçam, mas que ainda assim foi bastante divulgado, teve esse trabalho da empresa DeepMind, que hoje faz parte do Google, mas era uma empresa do Reino Unido de IA, de aprendizado de máquina, e eles criaram essa ferramenta utilizando IA, aprendizado de máquina, redes neurais, etc., chamada AlphaFold, que foi capaz, não, talvez não assim de resolver 100% um problema, mas de fazer um grande avanço numa área específica da bioinformática ou da biologia computacional, que era predizer a estrutura 3D de proteínas. Então, não preciso entrar aqui em detalhes que era esse problema, mas basicamente as nossas proteínas, seres vivos são compostos por proteínas, são feitos de proteínas. A gente sabe, digamos, do que de quais pecinhas essas proteínas são formadas, a gente não sabe qual é necessariamente a partir dessas pecinhas das proteínas, qual é o formato tridimensional delas. Por exemplo, nessa imagem aqui, tá vendo? As proteínas elas têm esse formato todo esquisitão, cada proteína vai ter um formato único, e o formato da proteína é o que determina a sua utilidade, é o que determina o que ela está fazendo no teu corpo. E esse era um problema. Descobrir qual é essa estrutura de proteínas, a gente conseguia fazer isso de forma experimental, os cientistas tinham que ir no laboratório e ficar observando lá. Era um processo muito caro, demorava muito tempo, muito difícil. Então, idealmente, a gente queria o quê? Descobrir uma maneira de resolver esse problema no computador. Por décadas e décadas se tentou chegar em resultados bons e nunca foi algo que ficou muito satisfatório, até em 2021 a DeepMind, com o AlphaFold, conseguir propor o primeiro método computacional que realmente conseguia resultados bons, resultados interessantes para esse problema específico. Depois teve o AlphaFold 2, melhor ainda. Então, esse é só um exemplo de como inteligência artificial está impactando, tanto em termos de academia quanto de indústria, na vida, na pesquisa das pessoas. Tenho certeza que vocês conseguem pensar em outros exemplos. Por exemplo, ChatGPT, né? Quem é que nunca ouviu falar do ChatGPT ou usou o ChatGPT hoje em dia? Então, para termos de processamento de linguagem natural, que é um programa de computador ser capaz de entender, entre aspas, vai entrar nesse detalhe, mas um programa de computador ser capaz de analisar um texto escrito em português ou um áudio em português, ou em inglês, em russo, em chinês, em japonês, etc., e reagir ou analisar corretamente esse texto, isso também é um resultado que só foi possível graças aos últimos algoritmos de IA que foram desenvolvidos dos últimos anos para cá. Outro exemplo que está muito famoso, a questão de IAs generativas, ou seja, IAs que são capazes de, dada uma descrição, gerar uma imagem, gerar um vídeo de algo que não existia até o momento. Uma imagem que, por exemplo, peço para gerar uma pessoa jogando tênis. E é uma pessoa que nunca existiu, a imagem está gerando aquilo do zero, claro. Depois de ter, entre aspas, aprendido a fazer isso. Então, exemplos de IA no nosso dia a dia, hoje em dia, né? A gente não tem problema de descobrir. Mas vamos parar para pensar primeiro assim. Ok, estamos falando aqui de todas essas coisas, o que é IA, afinal de contas. Então, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o significado do termo IA quando a gente está falando em termos de pesquisa, de ciência séria, que é o que a gente está fazendo
aqui no curso de computação. Então, o que é IA? Inteligência artificial é uma sub-área da ciência da computação. Então, nós temos a ciência da computação como um todo, que nós estamos estudando nesse curso aqui, junto com a robótica, junto com a educação, obviamente. Mas nós temos a computação. Dentro da computação existem diferentes áreas, redes de computadores, linguagens, teoria da computação, computação gráfica, etc. E uma dessas áreas é a inteligência artificial. O que se entende academicamente quando você vê um cientista, um pesquisador falando, um professor falando de IA? Então, a nossa definição aqui em ciência da computação é que IA é qualquer algoritmo, qualquer programa de computador, do jeito que vocês estudar, programa de computador, que apresenta digamos, comportamento ou um modo de operação similar, ou talvez não similar, mas que simule algum aspecto inteligente. E por inteligente, normalmente nós estamos adotando como padrão de inteligência a inteligência humana, certo? Tem todo um debate que se pode fazer se outros animais são inteligentes, ou o que isso significaria. Um minuto. Mas aqui a gente está preocupado, a gente está usando como padrão a inteligência humana, certo? Mas o que significa a gente dizer que algo é inteligente como um humano ou similar humano? Primeira coisa que eu quero só distinguir, caso não esteja muito claro, é que inteligência, certo, é um conceito diferente de, por exemplo, consciência, certo? Então, você pode ser inteligente e não ser consciente. Inteligente é a relação entre, digamos, tomadas de decisão que façam sentido para resolver um dado problema. Então, primeiro aspecto, quando a gente fala que algo é inteligente, a gente não quer dizer que aquilo é consciente, não quer dizer que aquilo está pensando, que aquilo tem sentimentos, que tem emoções, que é capaz de refletir, sabe? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de inteligência do ponto de vista maquinístico, que é assim, se algo, não estou dizendo que é um ser humano necessariamente, algo é capaz de tomar decisões que sejam responsáveis por solucionar um problema de forma correta. Além disso, a gente está aqui com uma noção de inteligência que não é assim, precisa ser como a humana, certo? Não precisa ser como a humana. A gente está falando aqui de uma noção de inteligência que basta que seja que pareça inteligente. Então, entendam a diferença. Quando a gente fala em IA, a inteligência ela não precisa ser inteligente como um ser humano. Ela precisa parecer inteligente como um ser humano. Por que eu estou falando isso? A gente vai ver exemplos ao longo do curso de programas que vocês aprenderam a programar. Então, vocês vão pegar um programa lá que é basicamente só um programa normal, um script lá com if, else. Então, se tal coisa, faça tal coisa. Se tal coisa, faça tal coisa. Que eu escrevi, que vocês escreveram, alguém escreveu. Esse programa, naturalmente, é um programa normal, certo? Não tem nada de especial nesse programa. A gente vai considerar que esse programa seria uma IA, caso o problema que esse programa esteja resolvendo, nós, como seres humanos, consideramos que é um problema que precisa de algum nível de inteligência para ser resolvido. Eu vou mostrar exemplos disso. Mas então tenham isso em mente. Quando a gente fala em IA, não necessariamente a gente está falando de, vou falar mais no final, aprendizado de máquina, por exemplo, que é quando a gente assume que o programa está evoluindo, está aprendendo sozinho, etc. Não. IA pode ser assim, qualquer programa de computador que faça alguma atitude considerada inteligente para um ser humano ou observando. Mesmo que internamente o programa seja um programinha normal em C, em Python, o que for que vocês escreveram ali em 30 minutos e é só um monte de if e case, certo? Isso é mais um termo usado para definir a aplicação ser inteligente do que o programa em si ser inteligente, certo? Então, um outro aspecto que eu quero, talvez, desmistificar com vocês é o conceito assim, de IA é algo novo. IA não é algo novo, na verdade. Tá?
essa ideia de uma inteligência artificial, ou seja, que se contrapõe à inteligência natural dos seres humanos, essa é uma ideia muito antiga, já presente na mitologia da antiguidade e posteriormente também do ponto de vista artístico. Então eu trouxe aqui só um exemplo de, por exemplo, na mitologia grega, existia esse mito sobre o Talos, que era um autômato gigante, que era feito uma criatura feita de bronze. Então a gente poderia hoje, olhando para trás, imaginar o Talos como se fosse um robô, certo? É um humanoide, como um androide, porque ele seria um humanoide feito de metal que foi construído artificialmente e que tinha a missão de patrulhar as praias da ilha de Creta, na Grécia, para expulsar piratas e outros invasores. Então vejam que já, aqui essa imagem é do quinto século antes de Cristo, num vaso. Então vejam que já na antiguidade existia essa idealização de seres artificiais dotados de uma inteligência que não é a natural. E obviamente isso aparece em outras histórias ao longo da história humana. Tem, por exemplo, o exemplo do Golem, que seria um gigante feito de barro na mitologia hebraica, também dotado então de uma certa inteligência artificial. Vejam que nessas histórias IA está sempre bastante associado com uma ideia de, entre aspas, robótica, no sentido de nós termos um corpo artificial também. Enquanto que, quando a gente estuda IA como ciência, não necessariamente vai existir, vai ser um sistema embarcado, certo? Um programa, para ser uma IA, ele não precisa ter um robô, um corpo associado. Uma IA pode estar sendo executada num computador como o laptop de vocês, no celular ou num servidor, num supercomputador, certo? Mas normalmente a gente vai estar se referindo ao programa, ao software, e não ao hardware, certo? A gente não está falando aqui de robótica, e nem todo robô ele é inteligente no sentido de IA, certo? Eu posso ter um robô que não tem nenhum programa relacionado a IA sendo executado, ele só liga uma máquina que fica andando em si, certo? Então, são duas coisas diferentes. Como esse é um curso tanto de computação quanto robótica, eu acho que é interessante a gente fazer essa diferenciação também. Então, também a robótica, tanto a robótica quanto a IA começam a aparecer muito na ficção científica, né? Então, quem é que nunca ouviu falar, por exemplo, do Asimov, com os seus livros e contos sobre robôs? Ele que cunhou aquelas famosas 3 leis da robótica, que seria uma maneira dos robôs não ferirem ou não prejudicarem seres humanos, aquela, né, que todo robô tem a obrigação de não atacar ou não ferir um ser humano, que eles devem obedecer aos seres humanos e que eles nunca, sem que isso afete a primeira lei, que eles devem preservar a própria existência, a própria segurança, desde que não infrinja nas outras leis. Tá? Isso, só para deixar claro também, isso é ficção científica, tá? Não é uma coisa científica. Vocês vão num curso de computação, a gente não está estudando as 3 leis da robótica porque elas não são algo científico, elas são uma parte de literatura, certo? Ficção. Mas vejam que aí sempre existe também essa mistura, essa ideia de robótica com IA. Mas vamos ver como é que surgiu então a ideia de IA quanto ciência. Será que IA como um campo da ciência é algo que só apareceu agora, é algo recente? Na verdade, não. Quem é que lembra do Turing? Certo? O Alan Turing foi um matemático britânico brilhante, né? Ele é considerado o pai da ciência da computação, dadas suas várias contribuições. Então, provavelmente vocês já estudaram a ideia de máquina de Turing quando vocês estavam estudando a parte de teoria da computação. Então, o Turing foi um dos primeiros, um dos pioneiros a propor modelos computacionais. Lembrem-se que isso foi antes da existência dos computadores eletrônicos modernos, certo? Na época do Turing, computador era associado até com pessoas, existia a profissão de ser um computador. Imagina, seria um análogo ao que é um contador hoje, só que no sentido mais mecânico. Então, um computador era uma pessoa que era contratada para ficar fazendo cálculos na mão. E o Turing começou a pensar, então, como é que a gente poderia
representar esse processo de computação através de máquinas. No caso da máquina de Turing, seria uma máquina abstrata, mas depois se deu a construção dos computadores como nós conhecemos hoje. Mas essa foi apenas uma das contribuições do Turing. Ele também foi fundamental para os esforços de guerra da Grã-Bretanha, do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês também devem ter ouvido essa história, que ele ajudou a quebrar o código da máquina Enigma do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Então, isso também foi uma grande contribuição. Ele teve trabalhos também em bases matemáticas da biologia. Então, ele contribuiu em várias áreas diferentes na criptografia. E um dos trabalhos do Turing, muito relevante aqui para essa aula, foi em 1950, quando ele foi basicamente o primeiro cientista, o primeiro matemático a pensar seriamente em IA. O que eu quero dizer com isso? Em 1950 ele publicou esse artigo chamado Computing Machinery and Intelligence, ou seja, máquinas computáveis e inteligência, que é um artigo extenso, certo? No qual ele propõe a pergunta. Tá? O Turing, nesse artigo, ele não produz nenhum... não chegou lá e falou, aqui uma IA que eu estou dando de exemplo. Não. Ele só perguntou e explicou o que ele quis dizer, com a ideia de... Ele começa assim. Eu proponho a seguinte pergunta. Podem máquinas pensar? É assim que ele começa o artigo. Então, o que o Turing estava querendo fazer? Ele queria instigar os leitores, lembrando que isso é uma época que a computação como ciência está recém começando. Ele assim, se nós somos capazes de criar máquinas e programas que são capazes de calcular coisas como, por exemplo, o cálculo balístico para saber onde é que um míssil tem que... qual é o ângulo do míssil para acertar um navio. Ou para calcular bases de exponenciação. Ou para simular um vírus se espalhando numa população. Se a gente consegue fazer programas para essas coisas, o que impede a gente ter um programa, um computador, que, por sua vez, esteja simulando o próprio pensamento humano, certo? Então, essa foi a indagação que o Turing propôs lá em 1950. Então, lembra, ele não provou que era possível fazer isso, ele não mostrou nenhum algoritmo para isso, ele propôs a pergunta. Então, a gente também considera que o Turing é um dos pais da inteligência artificial por dar esse pontapé, assim, tipo, vamos pensar a respeito. Se os computadores conseguem fazer essas coisas todas, porque o que impediria um computador de também simular o pensamento humano? Como é que a gente saberia isso? E é nesse artigo também que ele propõe aquele famoso jogo da imitação, que foi conhecido como teste de Turing. Que no artigo original é uma versão um pouco diferente, tá? Se vocês procurarem o artigo, vocês vão ver que o formato que ele propunha era um pouco diferente, mas o que ficou famoso mesmo é aquele teste no qual eu quero saber se um computador... Como é que eu sei se um computador é inteligente ou não? Para o Turing, a maneira para fazer isso seria pegar o computador, botar numa sala, botar uma pessoa em outra sala, pegar uma segunda pessoa e fazer ela conversar com o computador e com o ser humano, sem vê-los, sem interagir com eles, conversar assim por texto, por mensagem, e perguntar se a pessoa que está fazendo essa conversa ela consegue descobrir qual das duas salas tem o computador e qual tem uma pessoa. Se essa pessoa conseguisse sempre descobrir, ou na maioria das vezes descobrir onde é que está a pessoa, então aquele computador não seria inteligente, ou ele não está fazendo um bom papel em se passar por inteligente, certo? Agora, se a pessoa não conseguir distinguir, se ela sempre assim, ficar uma coisa 50% do tempo ela acha que ela acerta onde é que está a pessoa, 50% ela erra, então esse computador ele poderia ser inteligente. O teste de Turing, tá? Lembrando, ele foi proposto em 1950 nesse artigo, é uma ideia que já caiu assim, é útil pensar nisso, mas é um teste que não, hoje em dia não tem o mesmo peso que se tinha. Então às vezes vocês vão ver assim, o computador X passou no teste de Turing. Vejam isso tudo com muita cautela, porque em termos científicos atuais, tá, não é o teste de Turing que vai determinar se algo é inteligente ou não. Então, continuando aqui,
Deixa eu passar para vocês, então, uma breve história da IA, a partir desse artigo do Turing. Então, o Turing faz essa proposta, os computadores continuam melhorando, as linguagens de programação evoluindo, então a computação está se formando, e a engenharia da computação também. Na década de 50, 1950, começam a aparecer os primeiros resultados. Lá na década de 1950, no final da década de 1950, começam a aparecer os primeiros programas e computadores que tentam fazer isso de vamos simular um comportamento inteligente. Tá, vamos ver como é que os seres humanos estão operando e vamos tentar fazer uma coisa parecida. E esses esses programas, o que eles estão fazendo? Um dos primeiros é uma IA, um programa de IA que joga damas. Damas, o jogo de tabuleiro, né? Aquele no grid. E capaz de vencer seres humanos no jogo de damas. Aparecem programas que são capazes de provar teoremas da lógica, certo? E daí isso, o pessoal, opa, tem algo aí. E começa a gerar entusiasmo e financiamento. Então, governos, empresas começam a investir dinheiro nisso aí. Também na década de 1958, o psicólogo Frank Rosenblatt ele inventa o Perceptron. O Perceptron é uma coisa muito interessante porque é considerada uma das primeiras redes neurais artificiais. Então, vocês devem ter ouvido falar, ultimamente, redes neurais, né, Deep Learning. Vejam, a ideia por trás de redes neurais artificiais agora está fazendo sucesso. Mas não é novo, não é novidade. É de 1950. Tá? Vejam que interessante isso. E daí, no ano de 1967, o Herbert Simon, que foi esse que fez o programa que vencia damas, ele faz uma... O pessoal ficou muito animado, certo? Com esses resultados. Começaram a achar que o negócio só ia crescendo, crescendo. Então eles começaram a fazer umas predições bem ousadas. Então o Herbert Simon, ele diz o seguinte: as máquinas serão capazes, dentro de 20 anos, então 1987, a predição dele, de fazer qualquer trabalho que um homem pode fazer. Então, em 1987, a gente vai ter, basicamente, máquinas que fazem o que um ser humano é capaz de fazer. O que mais? O Marvin Minsky foi um cientista da computação brilhante, tá? Um dos principais nomes dessa época da ciência da computação e também um dos pais, digamos, da inteligência artificial enquanto ciência. Em 1970, ele fez a seguinte afirmação: dentro de 3 a 8 anos, ou seja, lá para 1978, 1980, teremos uma máquina com inteligência geral de um ser humano médio. Então, vejam só as afirmações ousadas que estão sendo feitas. E tudo isso se concretizou. Claro que não, né, gente? Então, ao longo da década de 1970, esse progresso inicial em AI diminuiu porque o pessoal tinha subestimado os problemas, tá? O que eu acho interessante ressaltar é que essa primeira leva de IA estava focada bastante nesse aspecto já do aprendizado de máquina. Como eu falei, já tinha redes neurais. Então era interessante que eles já estavam tentando fazer o que? Programas que aprendem. A gente vai falar mais sobre o que isso significa mais para o final, tanto dessa aula quanto no final do curso. Mas lá para o final da década de 1970, então, se viu que as coisas não estavam andando, os problemas eram muito mais difíceis do que tinham sido, do que se suspeitava, e aí o pessoal viu, não está tendo retorno, começaram a cortar o investimento. Começou a parar de ter dinheiro sendo colocado naquilo ali, e aí isso levou ao que o primeiro que a gente chama inverno da IA. Então o IA é interessante que tem esses ciclos que a gente chama de o período de euforia da IA. Então a gente poderia dizer hoje que nós estamos vivendo um momento de euforia de IA, certo? Assim, a gente tem muitas promessas, muitos resultados também, certo? Não é só promessa sem resultado. Muitos resultados, muitas promessas, um progresso rápido, muito interesse, muito dinheiro sendo colocado em pesquisa, em AI, em desenvolvimento, em empresas, em universidades. E aí, chega algum momento, tem um tipo de problema que para de avançar, as coisas ficam lentas, e aí começa a minguar o investimento, para de se colocar dinheiro, as pessoas perdem o interesse, assim, ao longo do tempo, e a gente tem um inverno de ar. Então, ali no final da década, durante a década de 1970, diminuiu o interesse em ar, teve o primeiro inverno de ar. Quando é que o pessoal voltou
a se interessar por IA? Foi na década de 1980, com uma abordagem totalmente diferente dessa da primeira geração, que foi o que ficou conhecido como sistemas especializados ou sistemas especialistas. O que eram esses sistemas especialistas da década de 1980? Eles não tentavam aprender nada. Era um programa de computador normal, entre aspas. Certo? É um programa de computador como o Word é um programa de computador. Tá? Como a calculadora do Windows ou do Linux é um programa de computador. Como o editor de vídeo é um programa de computador. São programas de computador normal. Só que, em vez de o programa tentar aprender nada, o que tinha era o seguinte. Eu ia até um especialista, digamos, eu sou um programador. Eu ia até um especialista. O que é um especialista? É um ser humano que é especialista em alguma coisa. Então, eu quero ter um programa para fazer trabalho de advogado. Eu quero ter um programa para fazer um trabalho de contabilidade, um trabalho de engenharia, etc. Eu vou até o meu especialista, eu vou até um advogado, por exemplo, eu fico fazendo para ele inúmeras perguntas, eu modelo o conhecimento desse advogado em termos, mas aí é o conhecimento do advogado em relação ao problema que eu quero avaliar. Então, por exemplo, estou escrevendo aqui um programa que ajuda empresas com lei de direito autoral do Brasil, uma coisa específica. Aí eu vou até o meu advogado, que é especialista em direitos autorais do Brasil, e eu modelo o conhecimento deste advogado sobre este problema específico, sobre esse domínio. E aí eu transponho isso em código de forma que o meu usuário final, que não é um especialista, ele vai poder fazer uma pergunta ali para o sistema, ele vai clicar assim, o que acontece se eu tenho eu tenho uma dúvida sobre o direito autoral de filmes preto e branco, não sei o quê. E o meu programa, entre aspas, sabe disso? Ele não sabe nada, ele é um programa normal, só que ele se comporta como se ele soubesse porque ele está reproduzindo basicamente o conhecimento do meu especialista. Então são programas de computador grandes, eles são complexos, complicados, digamos, tem muitas partes interagindo, porque eu tinha que modelar o conhecimento de um advogado, de um médico, de um engenheiro, etc. Mas não tem um aprendizado. É um programa de computador normal. Só que o que acontece? Esses programas funcionaram bem para esse tipo de problema. Então eles viram muito sucesso comercial na década de 1980. Certo? Então aí voltou a ter interesse em A por causa desse tipo de problema. Então a gente estava usando o quê? Regras lógicas e padrões de conhecimento específicos do domínio de especialistas para resolver os problemas. Então, 1980. Quando é que deu problema com essa abordagem? Porque, de novo, o pessoal foi se animando, olha só, a gente consegue resolver os problemas, muito difícil. É que existia uma ideia, nessa época, que era o seguinte. Bom, o que é inteligência? Bom, o que um engenheiro faz no seu trabalho é inteligente, certo? O que um médico faz no seu trabalho é inteligente. O médico tem que decidir lá qual remédio dar para o paciente baseado nos sintomas do paciente. Isso é um problema que nós consideramos que é resolvido com inteligência, certo? Um advogado dá uma recomendação para o seu cliente, inteligência. Esses problemas inteligentes a gente conseguia resolver com sistemas especialistas, certo? Então, temos programas de IA que são capazes de resolver problemas de inteligência. Aí o pessoal foi ver assim, bom, um ser humano ele é capaz de olhar fotos e dizer se na foto tem um gato ou um cachorro, por exemplo. Ou determinar se um vídeo tem... onde é que as pessoas estão caminhando no vídeo. Ou entender o que são as palavras ditas por alguém no telefone. Isso tudo são problemas que um ser humano é capaz de fazer. Logo, eles são inteligentes. Bom, então vamos usar esses sistemas especialistas para resolver esses problemas também. E aí foi onde falhou esses sistemas especialistas. Então vejam, os problemas que eram considerados difíceis para um ser humano eram os problemas fáceis de ser resolvidos por IA num computador. Agora, os problemas que são considerados fáceis para um ser humano, por exemplo, controlar os meus braços e minhas pernas para eu ter equilíbrio quando eu estou caminhando. Reconhecer um animal numa foto. Problemas que nós consideramos que são, entre aspas, fáceis, são uma coisa intuitiva, a gente não aprende a fazer, a gente só faz. Esses são os problemas que são difíceis para um computador. Então vejam que interessante. E aí isso levou ao segundo inverno da IA.
Porque esses problemas aí, como é que a gente conseguia resolver? E daí lá pro final da década dos anos 90, para a década de 90 e início dos anos 2000, aí volta em voga os tipos de algoritmo que estavam sendo estudados lá no começo da década de 1950, que é baseado em aprendizado. Ou seja, eu não sei dizer para o computador como ele deve reconhecer um gato numa foto, mas eu consigo escrever um programa que faz o meu programa aprender a identificar um gato. Então isso que é o aprendizado de máquina. E daí isso começa com modelos baseados em árvore, depois máquinas de suporte vetorial, etc., até a gente pegar de volta na ressurreição, digamos, das redes neurais e daí o deep learning, graças a grandes poderes computacionais, computadores novos, placas de vídeo, mais dados para treinar, etc. Essa parte do deep learning, mais ou menos a partir dos anos 2015 até hoje, que é o que a gente está vendo até então. Então, esse é um brevíssimo histórico do que há e também alguns termos que vocês vão ouvir na mídia, por exemplo, em livros, em vídeos, etc., são essas ideias assim. E a fraca e a forte, e a estreita e a geral. Então, o que significa isso, assim, vamos só organizar. Quando a gente fala em IA fraca, a gente está falando de algoritmos que teriam um comportamento semelhante à mente humana, que é o que a gente estava discutindo agora. Foquem no semelhante. O semelhante é que é para parecer, entendeu? É um truque de mágica, é para aquele programa parecer que é inteligente, não quer necessariamente dizer que ele é inteligente como um ser humano. Então isso é uma IA fraca. IA forte seria um algoritmo que tivesse uma inteligência como a inteligência humana, ou como a mente humana. Então seria uma simulação fiel da mente humana. Outras duas categorias. IA estreita. Então, por que estreita? Porque é uma IA, um programa. Quando ele fala assim, uma IA. IA é um nome meio ruim, porque IA significa tanto a área do conhecimento, ou seja, o curso de inteligência artificial, mas também se convencionou coloquialmente de chamar de IA os programas que usam técnicas de IA, certo? Então, aqui eu estou falando, um programa que usa IA, ele é estreito se ele soluciona um ou poucos problemas ou tarefas. Então, assim, é um programa que classifica imagens, é um programa que recomenda filme, certo? É um programa que dirige um carro, coisas específicas. Uma IA geral seria um programa de computador que fosse capaz de solucionar qualquer tarefa que um ser humano também soluciona. Então, ele teria, digamos, o mesmo poder de resolver problemas que um ser humano tem. Até o momento que nós estamos tendo essa aula, certo? Então, 2024, apesar do que certas pessoas dizem, assim, não existe nem IA forte nem IA geral. Então, todos os problemas, todos os programas que vocês conhecem que usam inteligência artificial, eles são fracos, no sentido que eles não são como a mente humana, eles são semelhantes, eles imitam a mente humana, mas eles não operam como um ser humano. E eles são estreitos, não são gerais, no sentido que eles solucionam algum problema específico ou uma coleção pequena de problemas. E não todos os problemas que um ser humano também consegue resolver. Então, o que nós temos até hoje são IAs fracas e IAs estreitas. Não existe uma prova definitiva de que IAs fortes podem, ou IA geral, tanto IA forte quanto IA geral, podem existir ou não. Tá? Então ninguém chegou e provou é impossível existir uma IA geral, e ninguém provou também que é possível existir uma IA geral. Eu diria, uma das grandes perguntas em aberto, não só na ciência da computação, mas também em todas as outras áreas relacionadas. Eu não falei no começo, mas IA é uma área da ciência da computação, mas que está profundamente ligada a outras áreas da ciência. Então, na própria ciência da computação, está conectado, por exemplo, teoria da computação, o que um computador consegue ou não fazer. Mas fora da computação também está ligado a outras áreas. Está ligado à neurociência, está ligado à psicologia, está ligado à filosofia, por que não, né? A questão de se o que é inteligência, o que caracterizaria se um modelo é inteligente ou não.
Então, IA está relacionada em várias áreas, que é uma das coisas que torna essa área super rica. Eu diria que hoje em dia, né, mas desde sempre é uma das áreas dentro das ciências exatas mais interessantes de se estudar e dentro da ciência da computação também. Eu, particularmente, sou bastante apaixonado por essa área. Bom, então eu só quero terminar essa aula de hoje apresentando para vocês algumas ideias do que seria a IA clássica e o que seria a aprendizagem de máquina, que são as duas grandes divisões que a gente pode fazer dos algoritmos hoje em dia. Então, IA clássica seriam algoritmos em que não há aprendizado. Seriam os algoritmos ou programas de computador nos quais nós estamos pegando uma inteligência, um conhecimento humano e transpondo esse conhecimento em forma de algoritmo. Ou seja, eu, Bruno, como professor, tenho um conhecimento e eu escrevo um programa para modelar esse meu conhecimento. Mas o conhecimento é meu. Eu peguei e escrevi o meu conhecimento em forma de programa de computador, certo? E daí vocês vão ver em A clássica esses tipos de nomes aqui, como, por exemplo, algoritmos que são baseados em regras. Então, como assim? Eu defino regras e o computador decide baseado nas regras que eu defini. Onde é que está, entre aspas, a inteligência? Está nas regras. Quem é que escreveu as regras fui eu, mas quem está executando é o programa. Por isso que o programa parece ser inteligente. Algoritmos de busca, que são basicamente otimizadores para encontrar soluções. Daí é principalmente vindo da otimização matemática. Pathfinding, que é basicamente algoritmos de busca para encontrar caminhos. Já vou mostrar um exemplo, mas esse curso também envolve robótica, certo? Como é que eu faço para um robô encontrar um caminho num labirinto? Ou atravessar um prédio? Ou aqueles robôs para ajudar em incêndios, ajudar os bombeiros. O computador tem que... O programa que o robô está executando, ele tem que ser capaz de manobrar, né? Ali, teria que fazer várias coisas, teria que pegar os sensores todos e analisar qual é o caminho mais seguro e tal. Isso tudo também pode ser feito com IA clássica. Representação de conhecimento, ontologias, os sistemas especialistas, que eu estava falando agora há pouco, e a simbólica e a clássica às vezes é meio que um sinônimo, tá? Mas normalmente que a simbólica a gente está se referindo assim programas de computador que resolvem problemas baseados em lógica, em raciocínio, a partir de conhecimentos prévios que foram colocados no programa. Máquinas de estados finitos, que vocês devem ter visto já em outras disciplinas, a gente pode usar também para simular comportamento inteligente, e planejamento, que é assim, algoritmos para resolver problemas que seriam considerados inteligentes. Então, por exemplo, aqui, sistemas especialistas, é aquilo que eu já dei o exemplo do advogado. Basicamente, eu aqui sou o que a gente chama de um engenheiro de conhecimento. Eu que vou criar o meu sistema especialista, que é um programa de computador. E eu que sou um engenheiro de conhecimento, então eu vou procurar o meu expert, certo? O meu especialista, que é um ser humano. Ele vai me ensinar, ele vai me dar o conhecimento que o programa precisa. E eu vou codificar, eu vou escrever em forma de código, todo o passo a passo, eu vou, assim, sentar do lado do especialista, ver ele trabalhando e escrever um programa de computador que faz as mesmas coisas. Ou seja, quando o fulano, que é o especialista, vê tal cenário no computador, ele faz tal coisa, ele escreve, assim, quando aparece o nome do não sei o que na tela, o cara tem que apertar o botão vermelho. Quando aparece um número de telefone, tem que apertar o botão verde. Daí eu vou lá e escrevo o programa. Apareceu o nome do fulano, o programa tem que clicar no botão vermelho. Apareceu o número de telefone, tem que apertar no botão verde. Tipo assim, então eu escrevo o programa de computador que tem esse tipo de comportamento para depois o usuário, que não precisa ser um especialista, usá-lo. Então a ideia aqui é bastante aquela coisa de substituição, né? Daí eu posso ter um computador ali que fica fazendo o trabalho de um especialista, porque normalmente a gente se considera duas coisas, né? O especialista ele é caro, ele é escasso, tem poucos especialistas, e a pessoa também não vai ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a ideia seria ter um computador ali que otimiza isso, porque daí ele fica lá rodando para sempre, sem parar, e não reclama, etc. Então, é mais barato também, então, não vou entrar aqui no mérito da parte ética ou moral da substituição do trabalho, isso na verdade vai ser discutido lá para o final do curso. A máquina de Estados Unidos que eu falei, olha que interessante, por exemplo, quem aqui joga videogame? Quando a gente fala assim, IA do jogo, que é assim,
Eu tenho os personagens do meu videogame, que não sou eu que estou controlando, por exemplo, um inimigo do jogo lá, e esse personagem aí, ele tem que ter um comportamento que pareça inteligente para quem está jogando, sabe? Ele tem que ter algum padrão ali comportamental, que a gente considere, entre aspas, inteligente. Mas, salvo raríssimas exceções, num jogo, num videogame, o personagem não está aprendendo nada. Ele já está programado desde o começo para fazer aquele padrão de comportamento. Ele não vai aprender, ele não vai ser necessariamente. Ele não vai mudar o comportamento dele se eu estiver jogando ou outro fulano. Mas ele tem que parecer que sim. Ele tem que ser, para ser uma coisa interessante, uma coisa emocionante, ele tem que se comportar como se ele estivesse reagindo ao meu comportamento como jogador. Então, por isso a gente pode usar, por exemplo, uma máquina de estados finitos. A gente define assim, se eu defino sim estados para o meu personagem, que é, por exemplo, fugir, procurar ajuda, procurar saúde, caminhar ou atacar. Então, digamos assim, o meu personagem, esse que está sendo controlado por uma IA, ele fica andando pelo cenário aleatoriamente, até que ele detecte que o jogador está perto. Aí ele vai trocar do modo ficar caminhando para o modo atacar, que vai ser o quê? Calcular a distância para o jogador e ir correndo atrás dele e atacar. Só que se o jogador resolver atacá-lo, atacar o personagem de volta, aí ele pode entrar no modo de fugir do jogador. Ou se o jogador se esconder, aí ele vai voltar para o modo de caminhar. Então vejam que não tem um aprendizado. Isso aqui tudo eu consigo facilmente programar usando um programa de computador normal. Mas o comportamento final para o jogador é como se o personagem fosse algo de inteligente. Então, às vezes é muito mais uma questão de parecer do que uma questão de ser, certo? Aqui o exemplo que eu falei, então, de Pathfinder. Digamos que eu tenho um labirinto, ou um cenário de um jogo, ou um mapa, ou o que for, e eu preciso que o meu computador, meu robô, tenha um programa que consiga descobrir um caminho desse ponto aqui para esse ponto aqui. Só que eu não posso dizer de antemão qual vai ser o mapa, certo? Ele vai aparecer num mapa novo. Então eu tenho que escrever um programa para esse outro programa. Eu tenho que escrever um programa que tem algum conhecimento capaz de fazer ele encontrar o caminho. Mas não necessariamente ele vai estar aprendendo alguma coisa, tá? A gente vai ver também algoritmos para esse tipo de problema. E aí, qual é a diferença, então, dessa IA clássica para IA de aprendizado de máquina? Então, aqui eu trago dois momentos históricos da inteligência artificial. O primeiro aqui em 1996, quando o computador e programa de computador, né, o Deep Blue, que foi criado pela empresa IBM, derrotou quem? O Garry Kasparov, que era o campeão, o grandmaster de xadrez. Então, o xadrez, todo mundo conhece o jogo de xadrez, era conhecido assim, um dos ápices da inteligência humana. Para jogar xadrez bem, ser um campeão tem que ser inteligente. É um marco da inteligência humana. Então, em 1996, foi um grande baque, assim, quando a IBM, com o Deep Blue, conseguiu vencer o Kasparov em partidas de xadrez. Então, foi a primeira vez que um computador venceu. Não a primeira vez que um computador venceu um ser humano, mas a primeira vez que venceu o grande ser humano em xadrez, né? Um grande mestre. Então, é interessante porque o Deep Blue, ele usava IA clássica. Ele não tinha aprendizado de máquina necessariamente. Aí existe um outro jogo chamado Go, que é um jogo de tabuleiro asiático, mais antigo até que o xadrez. Qual que é a diferença do xadrez para o Go? É que o Go é múltiplas e múltiplas, é exponencialmente maior em termos de configurações de tabuleiro, ou seja, de possíveis jogadas, do que o xadrez. Certo? Então existem muito mais possíveis jogos teóricos de Go do que jogos de xadrez. E então houve essa mudança de que, ok, se conseguiu, entre aspas, resolver o jogo de xadrez usando IA clássica, mas não se conseguia resolver o jogo de Go. Então mudaram, tem essa coisa assim de postergar o Go, né? Então era assim, xadrez é o marco da inteligência humana. Aí o computador vem xadrez. Não, então não é xadrez que é o marco da inteligência humana. Então agora Go é o desafio. E por muito tempo, por décadas, se acreditou que
um computador capaz de vencer os melhores jogadores de Go levaria muitos e muitos anos para aparecer. Até que em 2015, por ali, apareceu quem? O AlphaGo, um programa também da DeepMind, da mesma empresa que eu mencionei no começo da aula, que fez o AlphaFold, que derrotou o Lee Sedol, que era um dos campeões mundiais, ele é coreano, de Go, usando agora Deep Learning, aprendizado de máquina. Então isso também, de novo, um grande marco dessa questão de agora nós temos programas que não são mais IA clássicas, são programas que aprendem de alguma maneira a jogar, a reconhecer, a criar. Então isso que é o aprendizado de máquina, esses programas de alguma forma aprendem, e esses programas estão sendo capazes agora de resolver problemas que a gente não conseguia resolver. Como, por exemplo, ganhar de seres humanos no jogo de Go, ou jogar Atari, jogos de Atari numa performance humana, etc. Mas, assim, o que é o contexto IA, aprendizado de máquina, ou machine learning e deep learning? Então, só para deixar claro. IA é essa grande área do conhecimento de programas que tenham um comportamento que pareça inteligente, certo? Nem toda IA é um aprendizado de máquina, mas todo aprendizado de máquina é IA. Então, a aprendizado de máquina é uma sub-área dentro da inteligência artificial. E o que é esse Deep Learning? Deep Learning é uma sub-área dentro de aprendizado de máquina. Então, todo Deep Learning, aprendizado profundo, basicamente entendam que Deep Learning é redes neurais artificiais, certo? Então, toda pesquisa em redes neurais artificiais é uma pesquisa em aprendizado de máquina, mas existe aprendizado de máquina que não é Deep Learning, que não usa redes neurais. E, obviamente, então, todo Deep Learning é IA também, mas nem toda IA é Deep Learning. Então, o que é aprendizado de máquina? No aprendizado de máquina, os programas, eles são feitos não agora explicitamente dando regras. Eu não vou mais dizer o que o programa tem que fazer. Eu vou dar exemplos do que eu quero que aconteça para o meu programa. E esse programa, aproveitando dos padrões que existem nos dados, vai se modificar. Então, o programa se modifica para ser melhor nesse problema que eu quero que ele resolva. Certo? Então, isso que é o aprendizado de máquina. E só é possível existir aprendizado de máquina porque no mundo e nos dados existem padrões que são capazes de ser capturados por modelos estatísticos e computacionais. Certo? Então, o aprendizado de máquina existe porque no mundo existem padrões a serem aprendidos. Padrões de imagem, padrões estruturais, padrões comportamentais, padrões de texto, etc. Mas eu vou deixar essa pergunta do que é o aprendizado de máquina para uma aula futura, então fica, por enquanto, completo sem essa introdução ao que é a inteligência artificial. Espero que tenham aproveitado e até agora, até a próxima aula. Então.